De volta com a Sabatina Guará Rádio Universidade. E lembramos que a Sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, canal 21 para quem tem assinatura da TVN, 23 também para quem é assinante da NET, pela TV Guanaré, lá da cidade de Caxias, e pelo Facebook. E você também pode baixar o aplicativo portalguará.com ou mesmo ir direto ao site e assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Fique ligado e participe através das nossas redes sociais. E lembramos também que a partir das 10 da noite, a entrevista que está acontecendo agora aqui ao vivo vai ser apresentada na Rádio Universidade. Retomamos a nossa sabatina. Candidato, o senhor está falando muito em agricultura familiar. Quando se fala em agricultura familiar, esse conceito ele se perde um pouco, principalmente para quem é da cidade e nunca pisou o pé numa roça de toco, mas a agricultura familiar não é necessariamente 2, 3 linhazinhas de feijão ou de milho que o camponês planta para não passar fome no período seco. A agricultura familiar também pode ser tecnológica, ela também pode ser consorciada com o meio ambiente, de fato, a não prejudicar, ela pode ser, ou seja, sustentável e rentável, e pode fazer com que essas comunidades, além de saírem do fantasma da fome, adquirirem uma cultura agrícola mais elevada. Como que se pode fazer isso aqui no Maranhão se sequer essa rocinha de toco não estão permitindo que o cara faça? Essa é uma dificuldade nossa, né? A gente tem poucos recursos, né? Nós não temos uma organização, digamos assim, dentro das comunidades, organização no sentido de dar uma assistência, até mesmo de dar não só assistência técnica, mas uma assistência até de uma associação, por exemplo, de uma cooperativa, conseguir um financiamento público, né, num banco público que seja, para fazer a sua atividade. Eu visitei uns dias atrás uma comunidade lá em Chapadinha, no assentamento, e eles estavam lá, olha o que aconteceu, eles estavam lá com um problema seríssimo, que tinha um projeto do governo do Estado pela Secretaria de Agricultura Familiar, eles era de piscicultura, né? Não sei como contrataram a empresa lá, que não foram eles, essa empresa começou a fazer os tanques, né, para fazer a piscicultura, e quando eles foram assinar o contrato no banco, perderam o prazo desse contrato. Quer dizer, ficaram sem o financiamento para pagar a empresa, né? E a empresa estava cobrando o que já tinha feito deles, da associação. Quer dizer, o presidente da associação vai ficar com o nome sujo na praça, vão colocar na justiça, por causa de quê? De que ele não tiver nenhuma assessoria por parte da Secretaria da Agricultura Familiar de acompanhar esse processo todo. Então, é negado tudo praticamente. E está lá, a Secretaria está livre e a associação lá que está sendo prejudicada. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que trabalhar com as associações, criar as cooperativas, que eu acho que é um sistema mais adequado, né, de trabalho. Certo no sul do país há 60, 70 anos. Agora, os nossos políticos não querem ter trabalho, né? Querem que as pessoas do campo, que às vezes não têm uma orientação adequada, que são acostumadas a trabalhar no campo, não foram educadas porque a escola nunca chegou lá, né? Querem que elas resolvam por si só. E não, o Estado tem que intervir, o Estado tem que levar técnicos, tem que fazer com que isso aconteça. Tem que levar equipamentos para não ficar trabalhando mais na roça, aquela roça de toco, né? Tem que o ITERMA tem que funcionar, né, para valer, com recursos públicos, para fazer a questão dos assentamentos. Tem vários assentamentos que precisam ser feitos e que nós dependemos muitas vezes só do INCRA nacional. Então, tem como sim o governo fazer atividades, se inserir mesmo no campo para propor esse tipo de atividade econômica e que o trabalhador rural não fique naquela produção que só dá para ele se sustentar, né, durante ano muito mal. A gente tem que avançar na produção desses serviços, digamos assim. No eventual governo de direita ou de extrema direita, como está se desenhando, caso o senhor seja eleito, o pessoal consiga aqui, como
o senhor implantar isso, o direcionamento vai ser totalmente ao contrário? Olha, o Estado, ele tem condições de fazer isso. O Estado tem orçamento próprio. Eu lembro, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, com o governador do PT, Olívio Dutra, né? O que foi que ele fez? Ele tinha uma empresa lá, a Ford queria, né, se implantar lá no Rio Grande do Sul. Só que essas empresas, quando querem se implantar, querem vários e vários benefícios, né? E ele não aceitou porque ele achou que aqueles benefícios eram demais, né? E que o povo não ia ter, digamos assim, um resultado para o Estado. E aí a Ford saiu e foi para a Bahia. O Estado hoje, aí na época foi uma crítica danada e tal, de como ele agiu, e o Estado continua hoje, né, um dos estados mais... Quebrou ultimamente, aí quase quebra aí. Mas não por causa da falta dessa empresa, mas por causa da gestão pública. Mas se você olhar os índices sociais, questão de emprego e tudo, é um dos estados mais desenvolvidos que nós temos no país. Então isso mostra que o governo do estado, ele tem sim possibilidades de a fazer região tudo. sul é uma das mais desenvolvidas do país, então assim, veio meio que a reboque, não tirando a importância do Rio Grande do Sul, que é um estado historicamente até de resistência, desde com o Leonel Brizola, aquela turma toda. Mas do quesito economia, o Rio Grande do Sul tem deixado muito a desejar. Mas se você olhar os índices, eu olhei recentemente, por exemplo, agora nós estamos com um desemprego muito em alta no Nordeste, principalmente, e lá no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, abaixo. Mas o que eu quero dizer? Que nós temos, com o nosso orçamento, o que nós temos de recursos, a gente consegue fazer o que a gente está propondo. E temos que também fazer com que as prefeituras, né, os municípios façam a sua parte. O senhor sabe quanto o Estado gasta mensalmente com a folha de pagamento, com os serviços, com a manutenção, com tudo isso? Você acha que consegue sobrar no cenário de crise como esse e que se desenha nos próximos 2 anos também, pelo menos de não crescimento? Como eu disse, com a participação popular na fiscalização dos serviços, com o combate verdadeiramente da corrupção, né, não pegando o dinheiro público para fazer campanha política, né, para comprar apoios políticos, né, principalmente de prefeitos, né, você fazendo uma auditoria da nossa dívida, nós reduzimos cargos comissionados, que nós temos demais no Estado. Você consegue reduzir os gastos que você tem hoje e com os gastos com o servidor público, hoje não está abaixo mais ou menos 10% do que é permitido pela lei. Então, a gente tem margem para fazer isso. Nós não podemos ter um Estado que ele está numa gestão pública que é elogiado pela imprensa, pelo Estado nacional, e enquanto isso nosso povo está minguando. Então o senhor está dizendo que poderia fazer mais concursos públicos, reduzindo os cargos comissionados nesses próximos 4 anos, se o senhor for eleito, no caso? Isso, nós vamos fazer concurso público para a educação, precisamos fazer, não esses contratos que duram 2, 3 anos, nós precisamos fazer concurso público para a saúde e não trabalhar com essas organizações sociais que só trazem corrupção para o sistema de saúde, o sistema de saúde. Nós, como a gente viu aí, a Polícia Federal já calculou, diz que é mais de 1 bilhão desde o governo passado que se desvia da saúde. Então é dinheiro público que dá sim para fazer. Se você olhar uma família sobrevivendo com um salário e meio, né, consegue sobreviver, por que nós não conseguimos fazer mais com tanto dinheiro que nós temos no Estado? Mas, candidato, tem um prefeito aqui de pertinho aqui que chegava aqui com o discurso que ele ia fazer isso, mas era uma beleza o que ele ia fazer pelo povo. Aí ele ganhou a eleição, o Ministério Público foi lá cobrar o concurso, ele disse, não, mas o funcionário concursado é muito caro, eu não dou conta de pagar. Como é que o senhor vê esse tipo de atitude? Nós do PSOL, né, nós do PCB, nós temos um entendimento que nós conseguimos fazer. Né? Nós não precisamos mudar aquilo que a gente pensa, nós somos bem coerentes com aquilo que a gente defende. Nós já tivemos e temos agora prefeitos, né, do PSOL que conseguiu fazem concurso, administra com aquele orçamento que tem e avançam nas políticas públicas. Né? Não dá para você pegar o dinheiro público e estar comprando apoio político,
está enchendo as secretarias de carro comissionado, de assessores, de pessoas que têm um contratozinho de 1 ano, 2 anos, pessoas que inclusive querem fazer um concurso porque gostam de ser servidor público, que querem contribuir com o Estado, mas não conseguem porque não se faz. Na SEMA, por exemplo, nós estamos lá com necessidade, falamos isso para o secretário, que nós precisávamos pelo menos de 100 e poucos, 100, 110 funcionários, servidores, para atender o Estado do Maranhão, que é enorme. Aí o governo vem e faz um concurso com 20. Que é isso? Com 20 por quê? Porque quer colocar dentro do serviço esses contratados, as pessoas contratadas. Quantos analistas ambientais nós temos no Maranhão? Nós temos analistas ambientais e com os técnicos ambientais, se eu não me engano, 48, 50 com o que foi feito agora. Dá para fiscalizar nem o pindaré, hein, candidato? Não dá. São muitos pouco, né? E muitos estão saindo. Por que acontece? Nós estamos com o salário, e aí a maioria do servidor público, o de baixo escalão, há 4, 5 anos, sem nenhum reajuste nem da inflação. Então, pessoas passam em outros concursos. Dá lucro? Dá lucro, sim. Dá lucro para a sociedade. Mas se o Brasil inteiro está em crise, candidato, como reajustar salário se está tendo um arroxo no Brasil inteiro? Seria uma responsabilidade aumentar salário num momento de crise como essa? Eu acho que dá para aumentar sim o salário. Não é aumentar o salário, é corrigir o salário. Porque o que acontece? O governo vem fazendo hoje um aumento de salário para certas categorias que já são privilegiadas. Entendeu? Certas categorias ganham aí 20, 30 mil e receberam agora. Auditores do Estado, delegados do Estado, os pessoal da Receita Estadual, então da Controladoria, estão recebendo muito bem. Para SEMA nada. Né? E a maioria dos outros, nós temos um fórum de defesa dos servidores. Os professores estão sendo garfados, né? Aquela propaganda que dizia que o Maranhão recebe o melhor salário deixou muito professor indignado com o governo. Não recebe. Porque o que recebe aquele salário, que é o melhor do Brasil, é uma quantidade muito pouco, um percentual muito pouco de 20%. O restante recebe menos do que isso e uma grande parte ainda é contratada e recebe menos ainda do que não é contratado. Então é precarização do serviço. Acontece a mesma coisa na saúde, uma precarização enorme. Essas empresas que pegam contrato com o governo atrasam salários, perde o contrato, não paga os salários. Então nós temos uma precarização do serviço público. Mas por que o senhor acha que não paga? Não tem dinheiro? Por que é? Eu posso dizer que dinheiro eu acho que atrasa, o governo está atrasando, né? Inclusive muitas empresas, por exemplo, de construção, passam meses sem receber uma medição daquilo que executou, e isso tem deixado o setor muito, digamos assim, preocupado com esse governo, né? O governo realmente ele atrasa os pagamentos. Antes a gente ouvia falar muito que os caras recebiam mais do que o que era medido. Quer dizer que agora mudou? Eu não sei te dizer se recebe mais do que medido. Mas eu posso dizer aí que o cara cheguei media 10 e recebia 30. Isso, acontecia. Eu posso dizer que eu, enquanto fui servidor da Secretaria de Infraestrutura, que eu passei, antes de ir para a SEMA, eu era servidor lá, concursado também. Isso não acontecia naquelas obras. Pelo meio ambiente, hein, professor? Não acontecia nas obras que eu fiscalizava. Agora, o que eu percebo? Né? Que muda governo, mas nós temos ainda uma qualidade, no caso das obras, muito inferior. Uma qualidade muito preocupante. E eu digo isso em sala de aula como professor, eles olha, se vocês assumirem um cargo, se vocês estiverem à frente de um serviço de engenharia, de uma obra de engenharia, por favor, não façam o que estão fazendo hoje, porque realmente é preocupante. As obras são de péssima qualidade. Quando você tem isso, com certeza tem corrupção por trás, porque tem que tirar um percentual do político e o que sobra, a obra, não dá para fazer uma obra com qualidade. Então eu posso dizer que nós precisamos melhorar muito nessa questão. Como? Trazendo realmente uma fiscalização efetiva, nós trazendo as licitações que sejam, digamos assim, mais transparentes possível
interessante que entra governo, sai governo, os governos... Não, essa lei dessa licitação, candidato, ela é tão rígida e eles estão sempre arranjando um jeito de que as coisas não funcionam. Por que isso acontece e como que o senhor vai resolver isso? Essa lei ela era rígida. Com a Copa, nós mudamos a lei. Né? Nós fale na Copa. Pois é, a Copa, a Olimpíada deu nisso. Tem agora uma variante, digamos assim, dessa lei que permite, por exemplo, que o Estado, o município ou a União contrate empresas sem o projeto executivo, aquele projeto que vai ser realizada a obra. Ele chega lá só com um projeto preliminar. Os outros projetos, ou do executivo, vai ser realizado pela empresa que ganhou a licitação. Então a gente ficou abismado quando foi orçado, por exemplo, uma obra de um estado de 1 milhão, saiu por 3, saiu por 2, por causa, né, disso, que não se fez o projeto executivo da obra. Né? Ganha-se, faz um orçamento, ganha-se a licitação, e depois a empresa vai concluir e fazer os outros projetos. E aí a gente vai resolver isso aí? Nós vamos deixar no método, na lei original, sem usar... É estadual isso? Não, ela é nacional. Ela é nacional. Aí como é que faz? E aí dá transparência, o maior de transparência possível. Se for possível, divulgar os editais em outros estados. Né? A gente tem que fazer isso, porque não dá quando o governo chega... O pessoal tem quadro para isso, candidato, para assumir um estado desse, acabar com a corrupção, investir no agronegócio, na agricultura familiar. Tudo, tem quadro para isso, porque a dificuldade de se formar um governo depois do candidato justamente é quadro, composições políticas, toda essa coisa. O PSOL e o PCB estão coligados, são duas legendas pequenas no estado. Certo. Tem quadro para isso? Nós temos uma inserção muito grande, né, na sociedade civil organizada. Nós temos várias pessoas, né, de vários órgãos, inclusive federais, de universidades, né, que comungam, né, e que muitas vezes contribuem até com o nosso plano de governo. Né? Agora a gente fez o nosso plano de governo, a gente contou com várias pessoas nesse âmbito. Pessoas da área de meio ambiente, de agricultura, da saúde, né, da gestão pública. Nós temos pessoas para isso. Nós temos pessoas capacitadas no Maranhão para assumir essas funções. Né? E que aí, claro, a gente tem que trazer o lado técnico e se já for um político, a gente traz também. Vamos falar no caso da secretaria que o senhor trabalha, que é meio ambiente. Nós sabemos, a sociedade sabe que há um festival de licenças, toda essa corrupção em volta, inclusive vários casos denunciados ao longo dos anos, principalmente anos atrás que não existia esse rigor da lei e nós víamos aí desmatamentos aí à torta e à direita no Maranhão. Esse mesmo quadro está na Secretaria porque são concursados, você não concorda? A maioria desse quadro. Então, quando o pessoal não tem essa formação de quadro, ele vai ter que aproveitar o que está aí, que já vem de anos, de concurso, tudo. O senhor acha que vai conseguir implantar essa filosofia no pessoal antigo, que já está enraizado em todas essas secretarias? Eu acho que nós conseguimos sim, na verdade eu tenho certeza. Por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, que eu conheço muito bem, nós temos pessoas lá super capacitadas para assumir a secretaria. Nós temos lá, nós fundamos uma associação, né, por descontentamento e por ver tanta irregularidade dentro da secretaria. Nós temos uma associação lá dentro, que foi fundada recentemente e que vai cobrar isso, né, na sociedade, no Ministério Público, vamos denunciar isso. Então nós temos essa associação que já foi criada justamente para isso, devido às tantas atrocidades que são feitas lá dentro. Não só pela gestão atual, mas pelas gestões anteriores. Para vocês terem uma ideia, veio da gestão anterior uma obra que era a sede da nossa secretaria. É um sonho antigo, tem gente que até se aposentou, uma sede para a secretaria. E o que aconteceu? Vai fazer 4 anos, que nós estamos lá no Itapiracó, uma obra que começou, atrás das fundações, começou a levantar o prédio, está parada, paralisaram a obra. E nós pagamos, que eu falo, é a sociedade, e aí é mais uma fonte de renda que nós vamos ter, de recurso, para fazer aquilo que a gente quer. Então estamos pagando 2 prédios nos locais mais caros de São Luís, que é aqui no Calhau, na Avenida dos Holandeses, pagando 2 prédios aluguéis, que custam de 80 a 100 mil reais por mês para o Estado.
e não fizemos a nossa sede da secretaria. Isso é um absurdo. Então, esse tipo de atitude, e nós já cobramos. Qual o custo de uma obra dessa para levantar o prédio de uma secretaria, candidato? O dinheiro já estava reservado. Não, assim, qual o custo em média? Desse projeto, se eu não me engano, era... Eu não estou lembrando, mas se eu não me engano era 8 milhões de reais. Né? A sede completa para a secretaria. Uma sede que servia até de referência para outros órgãos. Tá? Então, o dinheiro já estava reservado, dinheiro de fundos, né, de preservação do meio ambiente, dinheiro que estava em caixa para fazer a obra. Aí nós deixamos de fazer a obra da sede da secretaria e estamos investindo num parque aqui no Rangedor com recurso irregular ao nosso ver. Porque esse recurso que estão utilizando lá é para a preservação ambiental e não para a impermeabilização de uma área que é de lençol freático. Nós vamos fazer aqui mais um intervalo, candidato, e voltamos em seguida com o último bloco da Sabatina Agora Rádio Universidade.